Olá, bom dia. São 7h53 da manhã de uma quarta-feira do dia 3 de maio de 2023. Santo Deus. Vamos lá. Bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Puxa vida. Sobre o arbusto. Puxa. Deus caprichou. Sobre o arbusto. Um tanto quanto difícil da gente decifrar. Mas Deus me disse, se é uma semente mirradinha, miudinha, pequenininha, uma coisinha, se eu pegar e num terreno fértil plantar, por mais dificuldade que haja para a semente brotar, certamente a semente vai encontrar um meio de um arbusto, ela virá. Imagine se eu chegar, trago uma semente aqui, outra semente lá, e vai semente, e gasto uma fortuna para a gente estudar cada semente que eu estou, de fato, a labutar para num bom terreno, sim, se plantar. A questão é que quando a gente tem dinheiro para gastar, até um centavo vira milhão no lugar. Mas se a gente gostasse mesmo de pensar, certamente a gente iria encontrar muito mais do que uma simples semente aqui, outra sementinha lá. Mas Deus me disse que a gente deixou muita coisa passar. Como a gente resolveu, de fato, deixar uma coisa aqui, outra lá, e fomos deixando, muita coisa também esteve a se acumular. Imagine se seria fácil, sim, um bom terreno a gente encontrar, para um pouco de sabedoria a gente plantar. Sim, já que semente podre a gente resolveu espalhar. Terreno fértil esteve a ficar. Como é que a gente pode se sustentar sendo um arbusto no lugar, a ponto, sim, do próprio povo confiar que a gente pode, mesmo, um alicerce formar, sim, parede levantar e até telha a gente ser capaz de colocar. Quando a gente resolve mesmo enganar, não só a gente, como aquele que a gente costuma enxergar, é essa situação que a gente vai encontrar. Sim, porque a gente, o tempo todo, querer surfar, sim, num ambiente que a gente sabe que é só a gente entrar que a gente vai se afogar. Olha, a gente com toda certeza quis um meio termo encontrar. Olha, ou é pera, sim, ou é de fato maracujá. Se eu pegar a pera, com toda certeza, se eu de fato ligar, vai iluminar. Aí eu sei o que eu estou a realizar. Sim, a luz está lá, é a pera que eu estive a buscar. Mas se eu não quiser de fato iluminar, eu vou deixar a pera lá. Eu vou passar para o lado de cá e vou pegar o maracujá. E com toda certeza eu vou me acalmar. Em compensação, eu não sei nem se eu vou conseguir colocar a perna para caminhar de tanto maracujá.
Mas eu vou me responsabilizar. Sim. A questão é que a gente misturar pera com maracujá, pera com maracujá, pera com maracujá. Onde é que isso iria nos levar? E se a gente esteve o tempo todo a mesclar, um dia a gente acende uma luzinha aqui, no outro dia a gente serve chá, maracujá. Aí a gente costuma se acostumar, se adequar, sei lá, ao ponto de ninguém mais acreditar que aquilo tudo que a gente estar a realizar vai de algum modo nos levar em algum lugar. Assim sendo, quanto mais a gente deixou cobra se criar, cobra asa levantar, cobra até se sentir no direito, sim, de perna, levantar, fica difícil. Fica difícil mesmo a gente ter algum tipo de pensar capaz de nos justificar. Por isso o divino me disse, olha, com toda dificuldade que seu corpo está, com toda certeza você precisa. Não, você precisa apenas a realidade encarar. E que realidade é essa? A realidade que nós estivemos a encontrar é apenas isso. Se eu daqui levantar onde eu estou a gravar, na minha cozinha entrar, eu vou saber lidar com a realidade que está lá. Porque eu, todo o tempo que eu estou lá, eu procuro de fato enxergar o que eu tenho disponível para eu usar. Mas se a gente fica colocando não só dificuldade com aquilo que a gente tem para usar, como a gente coloca uma lista enorme de coisas que a gente poderia de fato comprar, olha, sonhar é até uma coisa razoável. Não, decida. Isso até já estive a falar. Mas delirar é algo que a gente jamais deveria realizar. Por isso, o divino sempre esteve a me falar. Se a gente quer mesmo um arbusto plantar, a gente não deve mesmo se envergonhar das nossas mãos a gente apresentar. Porque assim, com toda certeza, o outro vai saber se a gente tem condição de cuidar da semente que a gente estará a plantar para arbusto virar. É simples. Mas se a nossa mão esteve a calejar de tanto procurar semente aqui, semente acolá, semente aqui, semente acolá, ao ponto da gente não conseguir nem mesmo mais uma semente pegar para arbusto ela virar, não dá. Assim sendo, eu digo sempre, comigo pode contar. Mas é seguindo as diretrizes que Deus esteve a me dar. Eu sei o que eu posso realizar. Isso eu sempre estive a falar. Se eu sei o que eu sei, o que eu posso, o que eu estive a realizar, não há dificuldade nenhuma para eu me apresentar diante de qualquer pessoa. Não existe, a dificuldade é inexistente. Se existe dificuldade, não é
pela minha parte. Não é? Eu só vou falar a verdade, a minha, a que eu vivi. E se a minha realidade é tal qual aquele que me concedeu tamanha sanidade, beleza. Não tem porquê, de fato, eu colocar obstáculo, dificuldade, não. A coisa é simples. É simples mesmo. Quem coloca dificuldade não é a minha parte, não. Minha parte não. Eu só estou dizendo, eu vou, de fato, viver aquilo que eu sei fazer. Isso é apenas esclarecer. A dificuldade não é minha. Cada um deve, de fato, procurar aquilo que pode realizar. E seja conforme cada um desejar. A minha parte eu vou realizar. Independente das dificuldades que cada um possa encontrar. Não há dificuldade nessa que aqui está. Comigo não há. Então, se o problema de fato é a gente não saber, sim, comigo, lidar, isso aí pode de fato, não pode página virar, não há dificuldade. Não há dificuldade. Cada um faz a sua parte. Cada um vive na sua realidade. Apenas isso. Toque, toque. Sim. Quem é? Eu, tô fazendo isso. Beleza. Se é assim, bem entendidos estamos aqui. Não devemos cada um agir por si, mas devemos sentir a responsabilidade do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir, dando cada um o direito de viver dentro desse universo. Aí, cada um respondendo por si, mas compartilhando daquilo que desejamos possuir. Bom dia, bom dia, bom dia é o recadinho que o Divino me pediu. Hoje tá um tanto quanto complicado, muito mais do que ontem, é verdade. Por isso, a coisa é assim, simples, não há dificuldade. Pra mim. A gente só precisa de fato saber. Eu moro aqui, eu estou aqui e eu continuo. Mesmo lugar. Cada um é que deve, de fato, se apresentar. Bom dia e obrigado. Sabem onde me encontrar. Nem preciso falar.